Você já se pegou olhando para uma mulher independente, daquelas que construíram tudo sozinhas, que pagam suas próprias contas, que viajam sozinhas, que ostentam uma autossuficiência quase blindada, e sentiu algo estranho? Talvez um misto de admiração e distanciamento. Talvez uma sensação de que ali não há espaço para você. Como se ela tivesse erguido um castelo com muros tão altos que qualquer tentativa de aproximação parecesse uma invasão. E talvez você tenha feito o que muitos homens fazem, recuou. Ou então partiu para o ataque, tentando provar seu valor, competindo no único campo que parecia visível, o material, o financeiro, o das conquistas. Mas algo ali sempre soou falso, como se vocês estivessem jogando um jogo diferente. O que você talvez não tenha percebido é que aqueles muros não foram construídos para manter você longe. Foram construídos para proteger algo muito frágil que existe dentro dela. Algo que ela aprendeu, desde cedo, que não podia mostrar. Porque mostrar fragilidade para o mundo, para os homens que cruzaram seu caminho antes de você, sempre custou caro. Então ela aprendeu a ser forte. Aprendeu a não precisar. Aprendeu a declarar aos quatro ventos que não precisa de homem nenhum. Mas essa declaração, se você ouvir com atenção, não é uma verdade. É um grito. É um pedido disfarçado. É a única forma que ela encontrou de dizer: estou cansada de carregar esse peso sozinha, mas tenho medo de que, se baixar a guarda, ninguém venha. A mulher moderna carrega um vazio que ela mesma, muitas vezes, não compreende. É um vazio que não se preenche com dinheiro, com carreira, com viagens, ou com a validação das redes sociais. É um vazio ancestral. É a ausência de uma presença masculina que não se intimide com sua força, mas que também não tente competir com ela. É a falta de um homem que veja por trás da armadura e entenda que aquela fortaleza não é um campo de batalha, é um território esperando por um rei que saiba governar sem destruir. Quando ela diz não preciso de homem nenhum, o que ela realmente quer dizer é: não encontrei nenhum homem que me faça sentir segura o suficiente para precisar. Porque precisar para ela é uma entrega. É um risco. É abaixar a guarda e confiar que o outro não vai usar isso contra ela. E quantas vezes ela já fez isso e se arrependeu? Quantas vezes ela confiou e foi traída? Quantas vezes ela se entregou e foi tratada como descartável? Cada uma dessas experiências adicionou uma camada de concreto na muralha. Cada decepção reforçou a crença de que o único caminho seguro é a autossuficiência total. Mas há algo que a neurociência emocional revela sobre o cérebro feminino que poucos homens compreendem. O córtex pré-frontal dela, a área responsável pela tomada de decisões racionais, pode estar repetindo o discurso da independência. Pode estar convencido de que ela não precisa de ninguém. No entanto, o sistema límbico, o cérebro emocional mais profundo, o cérebro ancestral que governa a atração e o vínculo, ainda busca uma coisa: segurança. Segurança emocional, segurança energética, segurança de presença. É aí que você, homem, entra em cena. Não como provedor de recursos, não como competidor, não como mais um que quer tomar algo dela, mas como a âncora, como a montanha, como a presença que não se abala com os ventos. O que ela não consegue comprar, o que ela não consegue gerar sozinha, é essa estabilidade. É a força que não negocia sua essência para agradar. É a direção que não precisa de GPS, porque sabe onde quer chegar. É a capacidade de manter o centro enquanto o mundo ao redor desaba. A ferida que muitos homens carregam ao se deparar com essa mulher é a sensação de impotência simbólica. É achar que não tem valor a oferecer, porque não podem competir no campo material que ela já domina. Mas essa percepção é um engano. Você não está ali para competir. Você está ali para complementar, para ocupar um espaço que ela, por mais que tente, não consegue ocupar sozinha. O espaço da presença inabalável. O espaço da liderança silenciosa. O espaço da solidez que não precisa gritar para ser ouvida. Este vídeo não é um manual de joguinhos. Não é uma lista de truques para fazer ela se apaixonar. É um mapa. Um mapa para você entender a geografia emocional da mulher moderna. Para enxergar por trás das muralhas. Para compreender que o vazio que ela carrega não é um defeito, é um convite. Um convite para que você ocupe o lugar que instintivamente ela espera que um homem ocupe. O lugar que nenhum recurso material pode preencher. O lugar da presença masculina madura, consciente e inegociável. E talvez ao longo dessa jornada você descubra algo ainda mais profundo. Que o vazio que você vê nela pode ser, também, um espelho. Um reflexo do que você mesmo carrega e ainda não aprendeu a preencher. Mas isso é conversa para os próximos capítulos. Por enquanto, apenas observe. Observe a mulher à sua volta com outros olhos. Não veja a fortaleza. Veja o que ela protege. Não ouça o discurso. Escute o silêncio por trás dele. Porque é ali, naquele silêncio, que o jogo real começa.
Você já parou para pensar no que significa crescer sem a presença masculina? Não estou falando apenas de ausência física, daquela história clássica de pai que abandonou o lar. Estou falando de algo mais sutil e, em muitos casos, mais devastador. O pai que estava em casa, mas nunca esteve presente. O pai que trabalhava 18 horas por dia e voltava quando os filhos já dormiam. O pai que estava ali, no mesmo espaço, mas emocionalmente distante, ausente, desconectado. O pai que não soube validar a feminilidade da filha, que não ensinou, através da própria presença, o que é ser tratada com respeito, com firmeza, com amor que não sufoca. Essa é a geração de mulheres que você encontra hoje. Mulheres que cresceram órfãs de pai. Não órfãs no sentido literal, mas órfãs de masculinidade. Órfãs de referência. Órfãs daquele olhar paterno que diz, sem palavras: você é valiosa. Você é protegida. Você pode confiar no homem que estiver ao seu lado. Sem essa referência, algo se quebra na psique feminina. Algo que nenhuma terapia, nenhuma conquista profissional, nenhuma validação externa consegue reparar completamente. Então ela aprende a sobreviver, aprende a ser o próprio pai, aprende a se proteger, a se defender, a construir seus próprios muros. Aprende que depender de homem é perigoso, porque o primeiro homem que deveria estar ali não esteve. E se o pai não esteve, por que outro homem estaria? Essa é a crença inconsciente que ela carrega. Não é uma escolha racional, é uma ferida. É um padrão gravado no sistema límbico dela muito antes que ela pudesse escolher qualquer coisa. Quando você encontra uma mulher assim, e você encontra muitas, o erro comum é interpretar a força dela como repulsa. Você vê a armadura e acha que aquilo é uma declaração de guerra contra o masculino. Mas não é. Repito, não é. É uma declaração de sobrevivência. É o que ela aprendeu a fazer para não ser destruída. A pergunta que você precisa fazer não é como derrubar essa armadura. A pergunta é, o que ela está protegendo com tanto zelo? E a resposta é simples, ela está protegendo a menina que ainda existe dentro dela. A menina que sonhava com um príncipe. A menina que acreditava no amor. A menina que um dia estendeu a mão para o pai e não encontrou ninguém. Essa menina está lá, escondida, esperando, mas ela não sai para qualquer um. Ela não se expõe para qualquer homem. Ela só emerge quando sente que o ambiente é seguro. Quando sente que o homem à sua frente não vai repetir a ausência. Quando sente que ali há solidez de verdade. A psique feminina tem uma memória ancestral que a racionalidade moderna tenta negar, mas que nunca desaparece. Ela pode racionalizar que quer um parceiro que divida as contas, que seja um companheiro 50-50, que respeite sua independência. E, em parte, isso é verdade, mas o inconsciente dela busca outra coisa. Busca um provedor não de recursos, mas de segurança emocional. Busca um homem que seja um porto. Porque o porto é o contrário da ausência. O porto é o que nunca foi oferecido. A mulher órfã de pai está faminta por um homem que tenha a coragem de ser líder da relação não pelo grito, não pela imposição, mas pela presença. Um homem que diga, está tudo bem. Eu estou aqui, não com palavras vazias, mas com a postura inabalável diante das tempestades. Ela testa isso o tempo todo, inconscientemente. Quando ela parece fria, distante, desafiadora, ela está, na verdade, refletindo o próprio deserto que carrega. Está mostrando o que aprendeu, que o mundo é duro e que ela precisa ser mais dura ainda. A sua reação a esse teste define tudo. Se você se encolhe, se ofende, se tenta agradá-la para que ela pare com o gelo, você confirma a crença dela. Confirma que todos os homens são fracos. Confirma que ela está certa em manter a armadura. Mas se você mantém sua estabilidade, se você não é afetado pelo gelo, se você permanece ali presente sem se abalar, você se torna o primeiro homem a não ter medo da sombra dela. E isso, para uma mulher que passou a vida inteira vendo homens fugirem, é mais magnético do que qualquer dinheiro, qualquer beleza, qualquer conquista. Ela não está acostumada a isso. Ela não sabe como processar um homem que não se assusta com sua força, que não tenta competir, que não foge, que simplesmente permanece. Esse homem desarma algo nela. Desarma porque não tenta desarmar. Desarma porque a presença dele é tão sólida que a armadura perde a função. Para que serviria um escudo se não há ameaça? Mas cuidado, isso não significa que você deva se tornar o salvador. Não significa que você deva ocupar o lugar do pai ausente. Esse é outro erro comum. O homem que tenta ser o pai que ela nunca teve acaba repetindo a dinâmica de cuidado unilateral, de proteção excessiva, e isso também afasta. Ela não quer um pai. Ela já teve um pai ausente e não quer outra figura paterna. Ela quer um homem, um parceiro. Alguém que esteja ao lado, não acima. Alguém que caminhe junto, mas que não perca a própria direção. O que ela busca, no fundo, é a experiência de finalmente poder descansar.
descansar da batalha solitária, descansar da necessidade de controlar tudo, descansar do peso de ser forte o tempo todo. E ela só vai conseguir descansar quando encontrar um homem que demonstre, através da consistência, que pode sustentar o peso também, que pode carregar a carga quando ela precisar, que não vai desaparecer no primeiro sinal de dificuldade. A mulher órfã de pai não aprendeu a confiar, aprendeu a desconfiar, aprendeu que o homem vai embora, aprendeu que depender é perigoso, então ela testa, testa e testa, testa sua paciência, testa sua consistência, testa sua capacidade de permanecer, não porque seja manipuladora ou cruel, mas porque o corpo dela precisa saber, antes de se entregar, que desta vez é diferente, que desta vez o homem fica. E aí está o paradoxo. Quanto mais ela testa, mais os homens comuns fogem, mais confirmam a crença, mais a convencem de que está certa em não confiar. O ciclo se perpetua, até que chega um homem que entende, um homem que vê o teste não como ataque, mas como pedido, um homem que permanece não por teimosia, mas por solidez. Esse homem quebra o ciclo, esse homem cura, não porque tenta curar, mas porque simplesmente é. Existe um discurso moderno que se repete como mantra nas relações. O discurso da parceria igualitária, da divisão exata de contas e responsabilidades, do relacionamento 50-50. Onde estou? O resmoço isto, do relacionamento 50. Onde visisses tu, tu 50. O mocial 5% a mais e tu os. E talvez você já tenha ouvido isso de alguma mulher. Talvez ela tenha dito com todas as letras, não quero um homem que me sustente, quero um parceiro, alguém que caminhe ao meu lado. E talvez você tenha acreditado nisso e se esforçado para ser exatamente esse homem, o parceiro, o companheiro, aquele que divide tudo igualmente. Mas algo estranho acontece. Quanto mais você tenta ser esse parceiro 50/50, mais a relação parece perder o brilho. Mais ela parece distante. Mais o sexo esfria. Mais o respeito diminui. E você fica confuso pensando, não foi isso que ela pediu? Não foi isso que ela disse que queria? A verdade é que o que ela diz querer e o que o corpo dela responde são duas coisas diferentes. E isso não é manipulação, é biologia, é psicologia profunda. É o inconsciente funcionando em camadas que a mente racional não controla. Quando ela diz que quer um parceiro 50/50, ela está repetindo um discurso socialmente aceito, um ideal de igualdade que faz sentido no plano das ideias. Mas no plano instintivo, no plano da atração, no plano do vínculo profundo, o que ela busca é outra coisa. Ela busca complementaridade. E complementaridade não é igualdade matemática, é dança. É um mover-se em direção ao outro ocupando espaços diferentes que se encaixam. É como a chave e a fechadura. Não adianta ter duas chaves ou duas fechaduras. O encaixe só acontece quando um lado é diferente do outro, quando um completa o que falta no outro. A mulher não quer um sócio. Ela já tem sócios no trabalho, na vida profissional, nos negócios. Sócio é alguém que compete pelo mesmo espaço, que divide o poder, que negocia cada passo. Relacionamento com sócio vira reunião, vira planilha, vira friagem. O que ela quer, instintivamente, é um homem que ocupe o espaço masculino com tanta plenitude que a force, positivamente, a ocupar o espaço feminino com a mesma plenitude. Um rei faz surgir uma rainha, não porque ele manda, não porque ele ordena, mas porque a presença dele é tão claramente régia que o único lugar possível para ela, se quiser estar ao lado dele, é o trono ao lado. Um sócio faz surgir outra sócia. E duas sócias na mesma empresa viram concorrentes, viram disputa, viram competição silenciosa. E competição não gera desejo, gera frieza. É por isso que, quanto mais você tenta agradar, mais ela se afasta. Não é ingratidão, é instinto. Ela está verificando algo que nem ela mesma sabe que está verificando. Está testando se você é um homem que se dobra para conseguir migalhas de afeto, ou se você é um homem que tem um centro de gravidade próprio. O teste é simples, silencioso, e você provavelmente já falhou nele muitas vezes sem saber que estava sendo testado. O teste funciona assim, ela provoca um desequilíbrio, cria uma situação de tensão, diz algo que desafia sua posição, se afasta sem explicação, demonstra friamente que não está tão interessada, e então observa sua reação, observa se você vai correr atrás, se vai se justificar, se vai tentar agradar para recuperar a atenção, se vai se desesperar e mostrar que o mundo de você depende da aprovação dela. Se você faz isso, se você corre atrás, se justifica, tenta agradar, você falhou. E ela não pensa que homem dedicado. Ela sente no corpo que ali não tem homem, tem um menino carente disfarçado de adulto. E o desejo feminino não responde à carência.
O desejo feminino responde à solidez. O homem que ela busca, instintivamente, é aquele que passa no teste da rendição, aquele que diante do desequilíbrio, mantém o equilíbrio, aquele que diante da distância, não se desespera, aquele que, diante do desafio, não se curva. Ele não precisa vencer a discussão, ele não precisa provar que está certo, ele só precisa permanecer, permanecer inteiro, permanecer centrado, permanecer na própria órbita enquanto ela gira ao redor tentando encontrar falhas na estrutura. E quando ele passa no teste, quando ele demonstra que não vai desistir de si mesmo para tê-la, algo muda nela. O respeito aparece, a admiração surge. E com a admiração vem o desejo. Porque desejo feminino, no fundo, é desejo de se entregar a alguém que seja seguro o suficiente para receber essa entrega sem desmoronar. Existe um método simples de 3 etapas para perceber esse convite que ela faz através dos testes. Primeiro, observe a resistência. Quando ela te desafia, não veja como ataque pessoal. Veja como um teste de força do portão. Ela está batendo para ver se a estrutura cai. Segundo, mantenha a estrutura. Não reaja emocionalmente. Não se justifique. Não tente convencer. Apenas permaneça. Um silêncio confiante, um olhar que não desvia, uma mudança de assunto sem perder o bom humor, isso vale mais que 1000 argumentos. Terceiro, ofereça o contorno. Depois que a tempestade passar, e ela passará se você não alimentá-la, seja o homem que não guarda rancor. Não a puna pelo teste. Não a trate com frieza por ter te testado. Acolha. Segue em frente como se nada tivesse acontecido. Essa capacidade de não punir a fragilidade dela é o que a faz sentir-se segura para, finalmente, baixar a guarda. Ela não quer um homem que brigue com ela. Quer um homem que contenha o caos dela. Que não se assuste com a sombra. Que não precise vencer cada batalha para provar que é homem. Que simplesmente seja tão homem que a batalha perde o sentido. O rei não luta com qualquer um que desafia. O rei nem sempre responde. O rei observa, avalia, e quando age, age com precisão, não com desespero. É essa realeza silenciosa que ela busca inconscientemente. É esse trono vazio que ela mostra sem querer, esperando que alguém tenha coragem de ocupar sem precisar destruir o castelo. Até agora falamos sobre o vazio que a mulher moderna carrega, sobre a ausência paterna, sobre a busca inconsciente pelo rei, sobre os testes silenciosos. Mas existe uma camada mais profunda que precisa ser revelada, uma camada desconfortável, porque tira o foco dela e coloca em você. E a verdade é que nenhum homem está pronto para essa jornada enquanto não encarar o próprio espelho. O universo é um sistema de espelhos, não no sentido místico barato, mas no sentido psicológico real. O que você vê no outro é frequentemente um reflexo do que carrega dentro de si. Se você só enxerga mulheres carentes, frias, interesseiras ou manipuladoras, talvez esteja projetando sua própria sombra. Talvez esteja vendo nelas o que não consegue enxergar em si mesmo. O homem que se sente vazio por dentro busca preencher-se através da validação feminina. Ele precisa que ela olhe, que ela deseje, que ela escolha, porque sem isso ele não existe. Ele é um eco esperando uma fonte. E quando esse homem encontra uma mulher que também está vazia, que também busca preenchimento externo, o encontro não gera complementaridade. Gera um buraco negro. 2 vazios não se preenchem. 2 buracos não viram montanha. Eles apenas sugam um ao outro até que não sobre nada. Você já viu esse padrão? O casal que se atrai pela intensidade, mas vive em conflito. Ela cobra a presença, ele cobra a admiração. Ela reclama que ele não a valoriza, ele reclama que ela não o respeita. Os 2 estão certos. Os 2 estão vazios. Os 2 querem receber o que não têm condições de dar. E a relação vira um campo de batalha onde ninguém vence, onde ninguém descansa, onde ninguém encontra paz. O primeiro passo para lidar com a busca feminina pelo masculino é perguntar, com honestidade brutal, eu tenho encontrado meu próprio centro? Não estou falando de autoestima no sentido superficial de se achar bonito ou talentoso. Estou falando de algo mais fundamental, da capacidade de estar consigo mesmo sem desconforto, da habilidade de sentir sua própria presença sem precisar de plateia, da experiência de saber quem você é, quando ninguém está olhando. Porque a mulher percebe. Ela percebe não com o racional, mas com o corpo. Ela sente a diferença entre um homem em solitude e um homem em solidão. Solitude é quando você está sozinho por escolha, por plenitude, porque sua companhia é suficiente. Solidão é quando você está sozinho por falta de opção, por carência, e busca desesperadamente qualquer distração para não sentir o vazio. A solidão cheira a necessidade, tem cheiro, tem textura, tem energia. E o corpo feminino, treinado por milênios para identificar ameaças e oportunidades, sente isso instantaneamente. Pode não saber nomear, mas sente. Sente que ali há alguém que precisa mais do que quer.
E necessidade para a mulher é repulsivo, não porque ela seja cruel, mas porque instintivamente sabe que um homem necessitado não pode protegê-la. Um homem necessitado vai sugar sua energia, não vai sustentar o peso da relação, não vai ser porto seguro porque ele mesmo está à deriva. A solitude, por outro lado, é magnética. O homem em solitude é como uma montanha. A montanha não precisa que ninguém a admire, ela simplesmente é. Está ali, sólida, imóvel, presente. E é essa qualidade de ser que acalma o furacão emocional feminino. A mulher se aproxima, testa, provoca e encontra solidez. Ela para, observa, e instintivamente, sem planejar, quer se aninhar ao pé dessa montanha. Porque ali, pela primeira vez, ela sente que pode descansar. Se você atrai mulheres que só querem se aproveitar, que são frias, que te tratam com desdém, pare um momento. Antes de culpá-las, antes de generalizar sobre a natureza feminina, pergunte o que minha energia está emitindo, porque mulheres assim são termômetros, não são a febre. Elas indicam a temperatura do seu campo energético. Se você emite permissão para ser tratado como opção, será tratado como opção. Se você emite carência, atrairá quem quer se aproveitar dessa carência. Se você emite vazio, atrairá quem também está vazia, e o encontro será um choque de buracos negros. Quando você eleva seu padrão interno, quando verdadeiramente se valoriza não como tática, mas como estado de ser, as mulheres que entram no seu campo magnético mudam. Não porque você aprendeu truques, mas porque você é outro. A energia mudou. A frequência mudou. E assim como um rádio, frequências diferentes sintonizam estações diferentes. A mulher que busca o masculino não quer um homem que a coloque num pedestal. O pedestal é solidão disfarçada de adoração. Ela quer um homem que a eleve até o patamar dele. E para isso, ele já precisa estar lá em cima. Precisa já ter construído o próprio trono, ocupado o próprio espaço, encontrado o próprio centro. Só então, quando dois centros se encontram, a relação deixa de ser busca e vira encontro. O espelho está aí. A pergunta que fica é: o que você tem visto? Existe uma ansiedade silenciosa que corrói a maioria dos homens quando estão perto de uma mulher que desejam. É aquela vozinha interna que grita: fala alguma coisa, faz alguma coisa, não deixa o silêncio tomar conta. Ela vai perder o interesse. Ela vai achar que você é estranho. Ela vai embora. E então você fala. Fala sem parar. Conta piadas, histórias, feitos, conquistas. Preenche cada segundo com som, com movimento, com qualquer coisa que afaste o fantasma do silêncio. O que você não sabe é que esse comportamento, essa ansiedade de preencher, é exatamente o que a afasta. Porque o silêncio para a mulher não é vazio, não é ameaça. O silêncio é espaço. É onde ela processa, é onde ela sente, é onde a conexão real acontece. Se você não consegue ficar em silêncio com uma mulher sem se sentir desconfortável, está dizendo a ela, sem palavras, algo profundo: eu não suporto estar comigo mesmo, preciso que você me entretenha, preciso que você preencha meu vazio. O homem que domina a arte da presença sabe que o silêncio compartilhado é a forma mais profunda de intimidade. É no silêncio que a tensão sexual se constrói. É nos olhos que se encontram sem pressa de desviar. É na respiração que se alinha sem querer. É na energia que circula entre dois corpos sem precisar de justificativa. As palavras, muitas vezes, são apenas ruído que atrapalha essa dança silenciosa. Pense na última vez que você viu um casal verdadeiramente conectado num restaurante. Eles não estão no celular. Não estão falando sem parar. Estão ali presentes, trocando olhares, sorrisos discretos, toques sutis. O silêncio entre eles não é constrangedor. É aconchegante. É lar. É o espaço onde os dois podem simplesmente ser, sem precisar performar. Agora pense em você. Quando está com uma mulher, você consegue sustentar esse espaço. Consegue olhar nos olhos dela sem desviar, sem precisar falar, sem se sentir pressionado a entreter? Consegue deixar que o silêncio exista e observar o que surge ali? Se não consegue, há trabalho interno a ser feito. Porque a ansiedade de preencher não é sobre ela, é sobre você. É sobre seu desconforto com o vazio. É sobre sua necessidade de validação constante. Mas tem uma camada ainda mais profunda nessa dinâmica. Uma revelação que poucos homens compreendem. Sua ausência fala mais alto que sua presença. Vivemos na era da disponibilidade total. Responder rápido, estar sempre acessível, mostrar que está ali a qualquer momento. Para o inconsciente feminino, um homem sempre disponível é um homem de baixo valor. Não porque ele seja ruim, mas porque parece não ter um reino próprio para governar. Quando você está sempre disponível, está dizendo: minha vida gira em torno de você. Meu tempo é seu. Minha agenda é sua. Eu não tenho nada mais importante acontecendo. E isso, instintivamente, diminui seu valor aos olhos dela.
Não é justo, não é lógico, mas é psicologicamente real. O desejo feminino responde à escassez, responde a mistério, responde a um homem que tem vida própria. Quando você se ausenta voluntariamente, não como joguinho, não como tática manipulativa, mas porque tem uma vida cheia, porque tem propósito, porque tem missão, você cria um vazio na rotina dela, e a natureza odeia vácuo. A mente dela começará a preencher esse vazio com sua presença. Ela vai se pegar pensando onde ele está, o que ele está fazendo, com quem ele está, por que não respondeu ainda. Essas perguntas não são ansiedade, são sementes, são o começo do desejo. Porque desejo, no fundo, é falta. É querer o que não se tem completamente, é querer o que escapa. O homem que se dá por inteiro, o tempo todo, não deixa espaço para falta. Não deixa espaço para desejo. Ele vira paisagem. Está ali, sempre. E por isso deixa de ser visto. A consistência emocional completa essa tríade. O homem emocionalmente instável é como casa com fundação de areia. Hoje está confiante, amanhã carente, depois de amanhã com ciúmes, no outro dia distante. A mulher moderna, que já carrega próprio caos interno, busca desesperadamente um porto seguro. Ela pode se entreter com um homem instável, pode sentir atração momentânea, pode viver altos e baixos intensos. Mas jamais confiará o coração a ele, jamais baixará totalmente a guarda, porque instabilidade é perigo, instabilidade é a repetição da ausência paterna, instabilidade é o que ela conhece e quer evitar. A consistência emocional é sua maior prova de força. É saber que, não importa o que aconteça lá fora, briga no trabalho, problema no trânsito, conta atrasada, quando você está com ela, você é o mesmo homem. Centrado, presente, inabalável. Isso é mais sedutor que qualquer físico esculpido. Isso é o que faz ela pensar, no silêncio da noite, com ele, posso descansar. Chegamos a um ponto de virada. Até agora falamos sobre ela, sobre o vazio dela, sobre os testes, sobre a psicologia feminina. Mas nada disso importa se você não entender o que precisa despertar em si mesmo. Porque a mulher pode estar pronta, pode estar buscando, pode estar aberta, mas se o homem não ocupar o lugar, nada acontece. O trono continua vazio. O erro fatal do homem moderno é tentar ser compreensivo demais. Achar que ser bom partido é concordar com tudo, nunca criar atrito, ser ombro amigo incondicional. Ele confunde ser capacho com ser parceiro, confunde evitar conflito com manter paz, confunde agradar com amar. E no processo, mata qualquer possibilidade de desejo. A mulher que busca masculino não quer homem que valide todas as emoções dela. Ela quer homem que as contenha. Quando ela exagera, quando cria drama, quando parece irracional, ela inconscientemente quer que você diga, chega. Não com grosseria, não com violência, com firmeza, com limite, com a clareza de quem sabe onde termina você e onde começa ela. Um homem que diz não com convicção é mais excitante que 100 que dizem sim com medo. Porque não mostra que ele existe. Mostra que ele tem linha, tem limite, tem estrutura. E estrutura é o que ela busca. É o que nenhum homem antes ofereceu. Pode parecer contraditório, mas a mulher se sente mais livre com um homem que lidera. Por quê? Porque ela pode finalmente descansar. Pode baixar a guarda. Não precisa mais tomar todas as decisões, se preocupar com tudo, controlar o mundo. Ela confia que você está no leme do barco, e isso permite que ela simplesmente seja mulher, vulnerável, criativa, emocional, porque sabe que é a âncora que impede de se perder no mar. Sua liderança não é opressão, é libertação para o feminino dela. Como saber se você está no caminho certo? Quando a comunicação muda, ela para de testar e começa a consultar. O que você acha disso? Como você me aconselha? O corpo antes rígido se abre, o olhar desafiador vira admiração. Ela ocupa espaço feminino instintivamente, porque seu espaço masculino é tão sólido que é a única posição possível. A busca dela termina quando encontra homem que não precisa ser consertado, guiado ou manipulado. Um homem que simplesmente é. Não se trata de dominação ou submissão. Trata-se de integração. Quando um homem ocupa seu lugar com maturidade, ele não anula a força dela, ele a direciona. A energia feminina, antes gasta em batalhas solitárias e na construção de muros, é liberada para fluir em criatividade, nutrição e beleza. O vazio que ela carregava, aquele grito silencioso por presença masculina, é preenchido pela sua solidez. E você, homem, deixa de ser espectador na plateia da vida dela e se torna coautor da história. A maior herança que você pode deixar para a mulher ao seu lado não é financeira. É a lembrança de como ela se sentia com você, segura, viva, desejada,
respeitada. Quando você domina a si mesmo, se torna espelho onde ela pode finalmente se enxergar em toda a potência feminina. Você cura nela não com palavras, mas com sua própria jornada de autodescoberta. E paradoxalmente, ao preencher o vazio dela, descobre que seu próprio vazio, aquele que buscava validação externa, também desaparece. A mulher moderna não precisa de um homem que a salve, precisa de um homem que a veja. Que veja por trás da armadura, da conta bancária recheada e do discurso afiado, a mulher que cansa de ser forte e que anseia por um lugar onde possa finalmente ser acolhida. Esse lugar é você, mas ele só pode ser oferecido se você, primeiro, construir esse lugar dentro de si. A busca pelo masculino termina quando o masculino deixa de se buscar fora e começa a se construir por dentro. É lá que ela vai te encontrar. É lá que vocês vão se encontrar.